Namastê. Eu espero que você esteja bem. Vamos à prece. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejas Vinavadhidamastu Ma Vitvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Muito bem. Na última aula, terminamos Nitya Karma. São aquelas rotinas diárias, rotineiras, não é? Feitas todo dia, ou sempre que possível, não é? Cotidianas. Então, só lembrando, primeiro é o banho, que pode ser feito com respiratórios pranayamas, ou preces, enquanto recebe a água no corpo, né? Ou por ducha ou por caneca, que na Índia é muito comum você enche o balde d'água e pega uma caneca e vai se ensaboando e jogando água com aquela caneca. Muito bem. Ele termina isso, ele vai para o altar. Então, Sandhya Vandanam são as preces que são feitas no matutino, período matutino, vespertino, e no meio do dia também. Se o estudante não acordou muito cedo, tá ok, ele faz essa rotina, mesmo assim ele toma seu banho e vai para o altar. E lá ele faz as preces. A terceira é a recitar um texto sagrado, qualquer texto. Então, o indiano pode, por exemplo, ler a Gita. E essa é uma das rotinas diárias. Ou ler um capítulo de um determinado texto. Muito bem. Terminado essa parte, a outra atividade é o agradecimento aos antepassados, relembrar os antepassados. Então, eu faço preces endereçadas a eles, porque sem eles não estaríamos aqui. Então, a reverência aos antepassados é a quarta. A quinta é o ritual do fogo Homan, onde pessoas solteiras fazem, casais fazem. Quando é casal, os dois fazem juntos. Aí, se o marido não está, a esposa faz. Se a esposa não está, o marido faz. Homan, ritual do fogo. Aí nós temos Tarpanam, que é o louvor a Deus. Como nós temos milhares de palavras para endereçar Deus, nós pegamos uma delas e repetimos. Podemos usar um colar para contagem. No Ocidente tem o terço, né? Mas na Índia nós chamamos de mala. Então, sempre foi assim, desde milhares de anos, sempre foi assim. Mala. E no mala nós contamos os mantras e essa ação é chamada japa. Então, mala acaba sendo japa mala. E aí essa é a rotina diária do indiano. Muito bem. Aí tem uma outra rotina que ela é ocasional.
naimítica, karma. Quando que começa esse tipo de rotina ocasional, assim? Que ocasião, por exemplo, né? Muito bem. Ela começa principalmente depois que a pessoa consegue casar. Os pais fazem um esforço muito grande para que os filhos casem e tenham família. Porque é essa família que vai cuidar deles depois na terceira idade. Então, para ter continuidade, né? A corrente continua. Então, os pais, eles procuram, perto dos 25 anos, eles já vão apertando lá os filhos. Olha, você tem que casar, você tem que casar. E os filhos obedecem os pais. Eles seguem o que os pais orientam, porque na Índia é muito tradicional. O filho sempre obedece os pais, deve obediência aos pais, não importa a idade, sempre reverencia os pais. Então os pais falam, está na hora de você casar. Aí o filho, se é malandrão, né, fala, pô, mas está tão bom assim, né, sem nenhum compromisso, só tocando a vida, comendo, bebendo aqui, numa boa. E aí ele cai na real, tá chegando o tempo, 25 anos, perto de 25, ele não tem escapatória. Vai ter que casar. E aí, se ele não tem ninguém, não achou ninguém, os pais fazem essa empreitada. Às vezes, contratam até agentes para procurar pares, seja homem, seja mulher. Não é? Então, tem mulheres que exigem um homem de um determinado perfil, os homens exigem uma mulher de um determinado perfil. Tem no jornal também uma coluna. E no jornal, por exemplo, quando eles anunciam família Brahmani, o filho tem, vamos supor, 24 anos, procura, eles dão o mapa astral, os principais detalhes do mapa astral do filho, formado, ou na formação em que ele se encontra, se está em outro país ou não. Procura uma lady da mesma origem, Brahmani, né? Porque aí não tem inconsistências nos hábitos. Então, porque a Índia ela tem as castas, dividido por castas, categorias na sociedade. Então, se cada um dentro da sua categoria fizer um match, não tem grande conflito. Então, eles buscam ali. E aí, o que que acontece? Se houver um match, faz a sinastria, vem astrólogo, tem aquele primeiro encontro. Aí é que tá, a pessoa não tem escolha, ela tem que fazer uma escolha. Aí ele pode recusar, claro, né, se ele não gostar da menina, ou vice-versa. Mas vamos supor, deu match, casou. O que é que os pais agora querem dos filhos casados? Netos. Eles querem, né, a criançada em casa. Então, eles vão fazer uma pressão para os filhos para ter netos, ter babies. E aí, para que isso aconteça, eles têm de fazer uma rotina para conceber essa criança, que é o karma que eles vão executar.
E eu explico o que é esse karma na aula que vem. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Om